Fala Santista, seja muito bem-vindo ao canal Mundo dos Santos. Eu sou Matheus Vinícius e hoje a gente pode comemorar uma vitória, hein? Finalmente o Santos venceu no Campeonato Brasileiro, consegue dar uma respirada para a próxima rodada e para o final dessa semana e continuar à procura de um novo treinador. Apesar de que essa primeira vitória no campeonato veio em um dia que o Santos não tinha um treinador oficial. Nós tínhamos ali o auxiliar técnico, que é o César Sampaio, na beira do campo, não era o treinador oficial da equipe, porém, hoje, nessa partida, o Santos conseguiu fazer um futebol coletivo muito bem feito. O Santos jogou não apenas com vontade, porque isso o Santos teve muito, mas o Santos também apresentou um bom futebol. Um time bem compacto, um time muito bem na marcação, um time que conseguiu de fato mostrar aí uma partida de excelência, tanto na parte defensiva como também na parte ofensiva. Então nós vamos falar de como foi essa partida aqui durante todo esse vídeo. Começando pela escalação. A gente viu ali que César Sampaio ele apresentou algumas novidades, né? Ele colocou o Bom Tempo de volta na equipe titular, no meio de campo. Colocou também o Barreal jogando, só que dessa vez ele jogando pela ponta direita, então sendo o apoio do Léo Godoy ali na marcação e também atuando no campo de ataque. E vimos ali também na escalação ele trabalhando com o Neymar, né, no meio de campo ali. Então o Neymar fazendo, dando uma dinâmica maior ali para o time do Santos na parte do meio de campo. Então quando o Santos ele entrou desta forma, a gente percebeu que o Santos ele entrou com muita vontade. O Santos começou marcando pressão no campo de ataque, e isso foi algo bem bacana, porque a gente conseguiu ali perceber uma diferença entre o time do César Sampaio e o time do Pedro Caixinha. O Caixinha, uma coisa que eu tinha observado, é que quando o Santos marcava pressão, o Santos acabava ficando um pouco descompactado. Você pode perceber que quando o Santos subia para poder marcar lá em cima, o meio de campo do Santos ficava fragilizado. E porque ele tinha o costume de deixar também o lateral direito como se fosse um ponta, sempre o Santos levava a bola nas costas do lateral direito e aí ficava sempre o Zé Ivaldo e o Gil muito vulnerável. E o Schmidt também, que não tem uma velocidade, ele também sofria para marcar ali como primeiro volante. Hoje foi diferente. Na hora que o Santos subia para poder marcar, o lateral direito não subia junto. Então o Santos conseguiu ter uma solidez defensiva muito maior, porque não ficava um buraco lá atrás, apesar do Léo Godoy. Durante a avaliação dos jogadores, né, jogador a jogador, a gente vai falar um pouco sobre o Léo Godoy. Mas o Santos teve uma solidez defensiva muito maior por conta disso. E a gente pode observar que isso funcionou muito bem no começo do primeiro tempo. O Santos marcou lá em cima, pressionou, até que conseguiu um gol em uma jogada que não teve relação, de fato, com a pressão lá em cima, mas o Santos conseguiu marcar o gol com o Zé Ivaldo ali na sobra, no rebote. Ele conseguiu marcar um belo gol e o Zé Ivaldo, que estava já fazendo uma boa partida defensivamente falando, conseguiu então abrir o placar. E após aí o Santos fazer o primeiro gol, a gente percebeu que o time do Atlético ele meio que ficou disperso. Ele começou o jogo até tentando algumas estocadas ali, alguns contra-ataques, né, o Atlético, muito bem ao estilo Cuca, né? Mas eu percebi que o Atlético estava um pouco disperso após o primeiro gol do Santos, e aí após o primeiro gol o Santos conseguiu uma outra estocada ali, um contra-ataque muito bonito, um belíssimo gol, e que jogada do Bom Tempo, hein? E o interessante é que não só a jogada do Bom Tempo, mas que jogador é o Bom Tempo. Eu não sei como o Pedro Caixinha conseguiu deixar ele no banco na última partida, né? Porque Bom Tempo fez um grande jogo hoje e mostrou por que ele tem que ser titular do Santos. Ele precisa ser titular na equipe do Santos. Então, uma grande jogada dele, um passe perfeito ali para o Barreal, que com muita vontade também fez o gol, e o Barreal fazendo seu segundo gol no Campeonato Brasileiro e pedindo passagem. Barreal tem jogado muito melhor do que o Roleiser. Quando o Gabriel Verão entra em campo também, não consegue mostrar o mesmo futebol que o Barreal. Então o Barreal, além de ter vontade, ele corre muito. Ele não é aquele jogador que fica parado ou que volta de vez em quando. Ele sempre volta e sempre faz a jogada, puxa um contra-ataque, faz uma jogada de ataque. Ele está em todo canto do campo. Então
O Barreal também fez um jogo muito bom e tem pedido passagem para continuar aí jogando na equipe titular. E após o segundo gol, o Santos continuou jogando muito bem, deu uma recuada, mas continuou jogando muito bem, vários contra-ataques ali sendo puxados e tranquilizando a partida. O Santos conseguiu manter a posse de bola em certos momentos, uma posse de bola inteligente, não ficou recuando a bola a todo momento, sempre procurando ir para o ataque. E o primeiro tempo do Santos foi excelente. Assim, em tempos, foi o melhor primeiro tempo do Santos. Aí acredito que um dos melhores do ano, principalmente esse primeiro tempo dessa partida. Mas no primeiro tempo a gente teve uma situação bem chata, que foi a saída do Neymar, né? Não tem como falar do primeiro tempo sem citar a saída dele. O Neymar, que a gente percebia no começo do jogo que ele estava meio que se poupando, ele já não estava correndo como costumava correr ou como correu em outras partidas durante o Campeonato Paulista. Ele estava se poupando, não entrava em dividida, ficava muito, não marcava a pressão. Os outros jogadores do Santos subiam para marcar, ele ficava sempre um pouco atrás e a gente percebia que ele não estava tão bem fisicamente. E aí, infelizmente, ele teve que sair, né? Ele saiu quando o Santos, inclusive o Santos marcou o segundo gol, pouco tempo depois, acho que uns 2 minutos depois, ele foi substituído para a entrada do Roleiser, que mais uma vez não fez uma boa partida. Mas é uma pena, Neymar que estava voltando, a gente tinha criado uma certa expectativa e ele mais uma vez saiu machucado. Espero que dentro em breve ele volte e dessa vez ele volte de forma gradativa, não seja forçado como foi ou como parece ter sido nessas outras partidas. Mas bem, Neymar saiu, segundo tempo, pouco depois se encerrou, o primeiro tempo, melhor dizendo, um pouco depois se encerrou, e aí veio o segundo tempo. Segundo tempo, o Santos voltou também fazendo uma partida muito inteligente. Você via nos outros jogos o Santos muito cansado no final do jogo, porque se desgastava, acredito até de forma errada, porque o Santos tentava roubar a bola em certos momentos, onde não precisava, onde podia recuar, ou então o Santos tentava sempre sair de forma rápida para um contra-ataque, sendo que poderia cadenciar um pouco mais o jogo. Nessa partida o Santos fez isso. O Santos soube puxar alguns contra-ataques, ou quando via que podia manter um pouco mais a posse de bola, fazia isso, ou seja, o Santos soube cadenciar bem o jogo. Por isso que o Santos não sofreu tanto. Chegou ali mais ou menos aos 35 do segundo tempo, que o Santos sofreu ali com uma excelente defesa do Brazão, e em seguida uma bola também que passou muito perto, mas tudo em lances de cruzamento. O Galo não conseguiu criar jogadas ali dentro da área do Santos. O Santos esteve muito bem na parte defensiva. Esse é um ponto que a gente deve elogiar e muito, não o trabalho em si do César Sampaio, mas o que ele desenvolveu para esse jogo. Acredito que o Santos teve uma das defesas assim mais sólidas, né? O sistema defensivo do Santos, ele teve uma atuação muito sólida e uma das mais sólidas durante esse ano de 25. O Zé Ivaldo foi muito bem, o Gil foi muito bem, né? O Brazão também muito seguro. Então o Santos teve uma grande partida, defensivamente, coletivamente e com muita vontade. Essa é uma palavra que pode definir essa vitória do Santos. O Santos hoje jogou com muita vontade. A gente via que até o Neymar, quando saiu chorando, isso mostra a vontade que ele estava em jogar, em continuar jogando. O Santos hoje teve muita raça, muita gana para ganhar essa partida e de fato ele conseguiu sair com os 3 pontos. E aí a gente pode já ir agora para o jogador a jogador, né, falar um pouco do que a gente viu aí de cada um dos jogadores. Fazendo uma análise aí de toda a linha defensiva, então Brazão, primeiramente começando com o goleiro e com os 2 zagueiros, Brazão, Gil e Zé Ivaldo, para mim foram os pilares do Santos nessa partida. Gil muito bem defensivamente, muito seguro, conseguiu segurar muito bem o Hulk, ali enquanto o Hulk tentava atacar pelo lado dele, quando o Hulk intercalava com o Rony no posicionamento do Atlético. Ele também conseguiu parar o Rony. Então, uma partida excelente do Gil. Se hoje a gente pudesse dar uma nota, daria uma nota 8, inclusive, porque ele foi muito bem nesse jogo. Zé Ivaldo, sem palavras, para mim o melhor em campo. Teve muito bem no seu posicionamento, na parte defensiva, e no ataque ele conseguiu aí marcar o primeiro gol da partida. Então, uma partida muito boa. Eu só fico meio receoso com os carrinhos que ele ainda
continua dando aqueles carrinhos muito malucos, né? Inclusive ele quase foi expulso, o juiz teve que voltar atrás aí e cancelar no VAR, até porque não foi para vermelho, né? Mas foi um carrinho duro e ele precisa ficar atento com isso porque ele costuma dar uns carrinhos meio malucos aí que dá um frio na espinha, né? Aí a gente pode falar então aí do lateral, né? Dos laterais, tanto Godoy barra Sherman e o Escobar. O Godoy foi para mim o pior em campo. Godoy, ele tomou 3 bolas nas costas, ele errou um passe ali também no primeiro tempo que gerou um escanteio para o Atlético, muito ruim na partida, foi o pior em campo sem dúvida nenhuma. Sherman, uma excelente partida do Sherman, muito bem defensivamente, seguro, e quando era para ir no campo de ataque, ele também apoiou quando pôde ou quando foi necessário, mas dessa vez não tanto como com o Caixinha, né? A gente viu que o Sherman ele não subia, ele não fazia a vez do ponta ali, muito por conta também do Barreal, que estava numa noite bem inspirada. Escobar, muito boa partida dele também, para mim o segundo melhor em campo. Ele é muito raçudo, ele não deixou o Rony criar nada ali do lado dele. O Hulk também, quando atuou pelo lado do Escobar, também sofreu muito com ele. Escobar, para mim, um dos melhores em campo, muito raçudo e merece muitos elogios. Schmidt, para mim, fez uma partida regular. Ele teve alguns vacilos no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele se recuperou e fez também aí uma partida uma partida segura. Bom tempo, um dos melhores em campo, para mim o terceiro melhor em campo. Ele deu assistência aí para o segundo gol, puxou um excelente contra-ataque e ele mostrou aí o porquê que ele não pode ser reserva e é um dos melhores do time em 2025. Aí a gente pode falar do Neymar. Neymar jogou pouco, como a gente já comentou, né? Eu acho que ele estava se poupando aí durante o jogo, mas enquanto ele esteve em campo ele foi muito útil, foi sempre procurando a jogada, ele não se esconde do jogo, ele sempre procura a bola e ele sempre procura dar os passes para frente, passes verticais. Então o Neymar, de fato, ele é um diferencial e a gente precisa muito dele. Roleiser entrou no lugar dele no segundo tempo, ou melhor, no primeiro tempo, e saiu um pouco antes do final da partida. Estava cansado, ele não tem um físico ainda muito bom, e ele tem alguns lampejos, algumas jogadas boas durante a partida, mas ainda muito pouco para um jogador que custou 11 milhões de euros. Então ele precisa mostrar mais futebol. O Barreal, por exemplo, tem sido muito melhor do que ele. E a gente pode falar já até mesmo sobre o Barreal. O Barreal fez uma grande partida também. Barreal sempre voltava para marcar, estava em todos os lugares do campo. Para mim também, aí um dos melhores do jogo. Guilherme, uma noite apagada, não criou muitas jogadas, as jogadas que ele tentou puxar de contra-ataque ele errou, chegou até a dar uma vez de canela na bola, mas defensivamente ele apoiou bastante ali o Escobar, então uma partida regular aí do Guilherme, mas um pouco apagada na parte ofensiva. Podemos falar sobre Tiquinho também. Tiquinho fez uma boa partida hoje, fazendo pivô, com jogadas inteligentes, passe de primeira, passe de calcanhar, sempre ali limpando a jogada, com passes. Então o Tiquinho, para mim, fez uma boa partida também. Aí quem entrou, até fiz algumas anotações, foi Pituca, Rincon, Tassiano. Esses, eu acredito que pelo pouco tempo que tiveram em campo, a gente... Até quando o Rincon entrou ali no segundo tempo, eu acho que o Santos ficou um pouco vulnerável, porque ele ainda estava tentando se achar em campo, mas após ele se encontrar, após a substituição, principalmente do Roleiser, para a entrada do Tassiano, ele conseguiu ficar um pouco mais ligado em campo. Eu acho que até por conta do Tassiano marcar melhor do que o próprio Roleiser, e aí ele até quase fez um golaço, e aí ele isolou a bola, mas no final do jogo ele ainda conseguiu criar essa jogada. Bem, foi uma partida boa do Santos, né? Uma partida que eu não diria que empolgou, mas uma partida que pelo menos a gente conseguiu ver um futebol, né? Não foi um time catado em campo, foi um time organizado. E espero que para o próximo jogo, o jogo contra o São Paulo no domingo, a gente consiga aí ver novamente uma partida organizada do Santos. Bem, gostaria de ouvir aí também a sua opinião, saber o que você achou dessa partida, saber o que você achou dos jogadores, quem que você acha que foi o melhor em campo. Escreva nos comentários, tá bom? Amanhã a gente volta com mais um vídeo. Se inscreva no canal para que você não perca as novidades. Amanhã eu prometo trazer aqui notícias, informações. Nós tivemos algumas notícias aí durante o dia. Amanhã
eu trago para vocês, tá bom? Principalmente se tivermos aí informações sobre o novo treinador. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e curta esse vídeo. Enfim, uma vitória, hein? E com a vitória é muito mais gostoso. Um grande abraço para vocês.